Salve, salve galera! Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva, espero que todos estejam na paz e com saúde acima de tudo. Pessoal, já que no último vídeo aí eu tratei sobre um tema um pouco mais sinistrão, mais tenebroso e tal, eu falei, não, hoje deixa eu falar sobre uma coisa um pouco mais tranquila, mais amena aí, né? Mas que da mesma maneira gera polêmica, porque afinal de contas esse é o objetivo do canal. Hoje eu vou falar então para vocês sobre o porquê que eu acredito na ideia de reencarnação. Acho que nem tem que ficar muito batendo cabeça aqui, basicamente são duas possibilidades que nós temos, né, sobre o que acontece depois que nós morremos. A primeira ideia talvez seja, né, uma ideia mais ligada aos ateus, né, ao pessoal mais materialista, por assim dizer, que pensam que não acontece nada. Nós morremos e acabou-se, fim da sua história e não tem muito o que discutir, é isso, né? É uma ideia, né, que também condiz com aquela questão do universo ser um fruto de um acidente cósmico aleatório e tal. E, pô, pra mim é bem deprimente, bem triste pensar dessa maneira, mas tudo bem, né? Não tem problema nenhum, a gente tem que respeitar isso, porque, afinal de contas, a gente não tem como provar para essas pessoas que elas estão erradas. Contudo, tampouco elas podem provar que os que pensam de maneira diferente estão errados. Então até aí estamos empatados. Beleza, segue o jogo. A segunda possibilidade então nos fala que nós somos em essência espíritos que estamos vivendo provisoriamente uma vida no mundo material, num corpo, né, material. E dentro dessa premissa nós temos talvez aí duas vertentes, aquela que nos fala sobre o céu e o inferno, né, que é puramente religiosa, que nos diz o seguinte: se você foi um pouquinho mais malvadinha ou malvadinho durante sua vida, você está condenado a ir para o inferno pela eternidade, arder nas chamas do inferno pela eternidade. Enquanto se você foi um pouquinho mais bonzinho ou boazinha durante a sua vida, você vai para o céu pela eternidade. Bom, eu tenho que ser sincero aqui e falar que eu acho isso, né, uma farsa, uma invenção criada pela igreja, né, com o propósito de controlar as pessoas, instituir um medo, né, e controlar as pessoas, dizendo, né, que você vai eternamente para cá ou para lá, e você só vai para o céu se você fizer exatamente o que nós estamos falando. Claro, né, que num determinado momento ali, né, na Idade Média, quando talvez porque estivessem os comuns ignorantes começando a ficar meio, né, intrigados, meio duvidosos dessa ideia de céu, eterno e inferno, a Igreja Católica convenientemente criou a ideia do purgatório, né? Que daí é um estágio intermediário ali entre céu e inferno, que a alma tem que ir para lá, quem está no meio da balança ali tem que ir para o purgatório, e lá no purgatório passa-se um tempo lá e daí a alma recebe uma purificação final até estar apta para ir para o céu. Convenientemente eles criaram essa ideia. Então, me desculpem as pessoas que acreditam nesse conceito, eu acho ele ainda mais improvável de ser verdade do que a questão de morreu, acabou. A outra ideia dentro, né, dessa premissa de um espírito eterno é a questão justamente da reencarnação. A reencarnação, ela é uma ideia que aparece, né, não só nas religiões do próprio espiritismo, do hinduísmo, do budismo, mas diversas outras escolas filosóficas, né, que são já milenares, nos falam sobre essa questão da reencarnação. Então, como é que funciona a reencarnação? A base da ideia da reencarnação, né, vem da questão da roda kármica, que é falada no espiritismo, né, que é um termo diferente que, por exemplo, no hinduísmo, a mesma ideia é chamada de roda de samsara, que é mais ou menos, né,
o seguinte, que nos fala que nossos espíritos precisam viver várias vidas, né, dentro de mundos materiais para que possam evoluir e atingir um estado de espírito suficientemente elevado, que chega num dado momento que você não necessariamente mais precise encarnar para evoluir. E você, então, portanto, segue em outras missões universo afora. E é legal, por exemplo, que lá no Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, quando fala dessa questão né, é um livro de perguntas e respostas que basicamente os espíritos estão nos respondendo, né, estão respondendo as perguntas, que nos fala inclusive que você não necessariamente, um espírito não necessariamente precisa reencarnar num mesmo planeta, numa mesma matrix material, pode perfeitamente, né, viver uma rodada de vidas num planeta, daí passar para um outro planeta, num outro tipo de espécie, né, de ser vivo, etc. Então, me agrada muito essa ideia, porque casa muito com a ideia da ufologia, de várias raças, né, universo afora, etc. E no meu modelo de enxergar o universo também, que eu já falei sobre isso casa perfeitamente. E quando a gente fala em eternidade, né, nada mais razoável do que a gente enxergar as coisas dessa maneira, que você ter uma chance e ir para o céu, para o inferno, é absurdo. Então, você tem que passar por várias vidas, vários tipos de ensinamentos diferentes, sofrimentos, alegrias, um mundo polarizado, né? Para mim, é o que se encaixa perfeitamente com o meu modo de enxergar as coisas, né? Então, eu enxergo na questão da reencarnação algo que ressoa comigo, que faz sentido e que é muito mais lógico do que os outros conceitos, as outras ideias que nós temos. E eu acho legal que a gente pode, né, acreditar nisso, na questão da reencarnação, também baseado em histórias que a gente conhece, que já foram documentadas, inclusive. Uma história muito legal que aparece, que fala sobre isso, é sobre um garotinho, né, nos Estados Unidos. Essa não é a única história, tem outras histórias semelhantes, tá? Essa é uma das histórias documentadas. Que esse garotinho, né, que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial, né, quando ele era pequenininho, lá, 3, 4 anos de idade, ele fazia vários desenhos, esses desenhos um pouco esquisitos, né, que mostravam ali um bonequinho com um aviãozinho e parecia que havia acontecido um acidente e que o bonequinho tinha morrido no mar, que o avião que ele pilotava tinha caído no mar e tal. E ele, né, os pais dele muito intrigados, né, começaram a perguntar para ele, afinal de contas, né, quando ele estava um pouco maiorzinho, já 5, 6 anos, 7, da onde que tem, por que você desenha isso, afinal de contas? E o menininho falava, olha, esse sou eu, né, esse sou eu e meu nome não vou saber agora, é John, não lembro o nome que ele usava. E meus pais, muito intrigados, né, começaram a querer entender mais e buscaram ajuda de pessoas que pudessem entender o que estava acontecendo ali, e alguns pesquisadores, né, nesse mundo paranormal, etc., foram lá e tentaram descobrir o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E daí eles ligaram os pontos, né, depois de algum tempo, e eles foram buscar nos arquivos, né, das pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, dos militares, e eles descobriram que havia um piloto de fato que havia morrido, tinha sido abatido o avião dele, né, nos mares lá do Japão, e que ele caiu no mar e ele realmente morreu afogado porque não conseguiu sair dos destroços. E o nome desse piloto era o mesmo nome do que o garotinho escrevia.
Então isso me ajuda, é só mais uma das evidências, né? Me ajuda a acreditar no conceito de reencarnação. Eu não acredito nisso apenas porque isso ressoa comigo também, mas existem, né, evidências que me ajudam a acreditar. Existe também a questão da hipnose regressiva, né, que pessoas são hipnotizadas por especialistas que ajudam elas a lembrar de traumas que aconteceram em suas vidas passadas, para que vieram com elas para essa vida e que ajudam elas a tratar desses traumas. É outra coisa muito interessante. Isso tudo tem vários livros que falam sobre isso no mundo espírita, né? São livros muito interessantes, muito legais, eu já li diversos deles. E eu acho que talvez só para complementar aqui eu queria falar, né? Eu preciso falar sobre o que eu acho, então, o que acontece imediatamente após a nossa morte. Você tem aí também vários casos documentados sobre pessoas que morreram, na verdade, e que depois foram ressuscitadas e que lembram, né, da questão de que viram um túnel e tal, e que eram atraídos por esse túnel de luz, mas que por um motivo ou por outro voltaram porque não era o fim não tinham concluído o que deveriam fazer nessa vida específica. Mas eu acho que é o seguinte: para onde que nós vamos, nossos espíritos vão logo depois que nós morremos? Eu acho que isso depende de como nós vivemos as nossas vidas. Então, se uma pessoa foi muito do mal, cometeu atrocidades diversas durante a sua vida, num primeiro momento, né, sua alma vai para um mundo de vibração muito baixa, um baixo astral, onde ela vai ter que passar por provações, por uma vivência espiritual muito dolorida, seja lá por quanto tempo tiver que passar por isso, até que ela esteja num ponto, né, talvez de arrependimento o suficiente para que ela receba uma nova chance de encarnação e que possa continuar na sua evolução. Enquanto uma pessoa que não foi mal, foi uma pessoa boa até, tal, essa pessoa, mas que não concluiu ainda a sua progressão espiritual de maneira que não precise mais encarnar, essa pessoa então talvez vá para um mundo espiritual mais evoluído, que nem a gente vê em filmes aí, né? Já fizeram filmes sobre isso, onde ela recebe uma assistência de almas evoluídas e tudo mais, até novamente estar pronta para uma nova encarnação e continuar na sua evolução espiritual. Para mim é por aí, né? Faz muito sentido a questão de reencarnação para mim, e até hoje, né, não encontrei nenhuma outra explicação melhor. Portanto, para mim a reencarnação é perfeitamente possível e se encaixa muito bem na minha filosofia de vida. Tranquilo? Então beleza, ficamos por aqui hoje. Nos próximos vídeos aí voltamos para as questões ufológicas e conspiratórias. Um abraço, fiquem com Deus, até breve.